Olá, pessoal! Primeiramente, eu gostaria de desejar as boas-vindas aos ingressantes. Eu espero que nós tenhamos um ótimo semestre letivo, mesmo devido às atuais circunstâncias. Eu também espero que vocês e seus familiares se encontrem bem em tempos de pandemia. Nossas aulas práticas antecedem as aulas teóricas, mas isso não será prejudicial ao andamento das nossas aulas, já que aulas teóricas e práticas são complementares. Nossas aulas estarão disponíveis nas plataformas e-aulas e disciplinas da Universidade de São Paulo e também no YouTube. Nessa aula, nós daremos início ao estudo das células através da microscopia. Vamos então ao conteúdo da nossa aula. Bom, pessoal, então o maior objetivo aqui da nossa disciplina é transmitir para vocês o conhecimento básico sobre a estrutura e o funcionamento das células, de modo então que vocês sejam capazes de entender o princípio da genética e do desenvolvimento de espécies, tanto vegetais, animais e micro-organismos, que sejam então de interesse agronômico e florestal, já que essa disciplina é ministrada tanto para os cursos de engenharia agronômica como engenharia florestal. Então, quando eu digo que essa disciplina é responsável pela base do ensinamento de genética, é porque a biologia celular, então ela faz parte aqui do departamento de genética, juntamente com outras demais disciplinas, que seria então genética, genética molecular e o melhoramento genético. Então, a gente vê a importância de estudar a biologia celular, sendo que a nossa disciplina ela vai ser pré-requisito, então, para a disciplina de genética molecular e melhoramento genético. Em relação às avaliações, nós teremos então 2 provas teóricas, uma prova prática e um trabalhinho em grupo. No primeiro bimestre, a gente vai ter então a primeira prova teórica e o trabalhinho, e no segundo bimestre, a gente vai ter a segunda prova teórica e a prova prática. As provas teóricas, elas valerão 10, o trabalho vale 4 e a prova prática vale 6. Então, a média final vai ser uma média aritmética dessas avaliações. Eu lembro vocês que a gente não vai ter prova substitutiva ou repositiva, então aproveite as oportunidades de fazerem essas avaliações. E serão aprovados aqueles que obtiverem a média igual ou maior que 5 e uma frequência igual ou maior que 70%, tanto nas aulas teóricas como nas aulas práticas. Aí vocês podem me perguntar, Thalita, mas como que vai ser feito então o controle, né, da presença? Então a presença ela é registrada no sistema. Ela pode ser registrada por cada um de vocês ou por nós professores. Então, a gente pode intercalar esses registros de presenças. E também vocês serão chamados aleatoriamente para responder questões durante as aulas. Então, em relação às regras de boa convivência, eu peço a gentileza de vocês de acompanharem as aulas práticas, sempre com a apostilinha de aula prática, que já está disponível lá no eDisciplinas. Eu peço também a participação ativa de vocês nas aulas, pelo fato de estarmos distantes, né? Então o dispersamento ocorre mais facilmente.
E vocês também se sintam à vontade para me interromper durante as aulas, em caso de dúvida. E eu também peço que vocês evitem, né, os plágios, que são as cópias, né, o famoso copiar e colar nas provas, tanto de busca que vocês fazem na internet como dos colegas. Então, muita gente perdeu ponto nas provas que foram cometidos plágios. A biologia celular, ela surgiu a partir de vários estudos de pesquisadores, mas os dois estudos mais importantes que contribuíram para o surgimento da biologia celular foi de dois pesquisadores, um botânico, Matthias Schwelden, que ele observou no microscópio óptico células vegetais e ele observou então que as unidades formadoras eram as células. Essas células então elas formavam os tecidos e esses tecidos então ia constituir um organismo. E um outro estudo de um outro pesquisador, um zoólogo, que é o Theodor Schwann, ele observou no microscópio células de sangue de animal e ele também visualizou que as menores unidades formadoras eram as células e que também essas células elas iam constituir tecidos e esses tecidos então iam constituir o organismo. Então, a partir desses dois estudos desses pesquisadores, foi evidenciado que a célula ela é a menor unidade formadora do organismo vivo e ela tem vida autônoma. Por quê? Porque ela se divide e ela cresce. Também foi observado que as propriedades, tanto morfológicas como fisiológicas de um organismo, vai depender então das propriedades das suas células. Então, o que seria isso? Então, por exemplo, as células da folha, ela vai diferir das células da raiz quanto à morfologia e à fisiologia, porque ela vai ter função diferente. E também a partir desses dois estudos foi observado, né, foi concluído que as células elas vão se originar a partir do crescimento e da divisão celular de células já pré-existentes. E que essa continuidade, né, esse crescimento e divisão celular se mantém devido à transmissão do material genético ao longo das gerações através da hereditariedade. Então, esse princípio, né, de que a célula é a menor unidade de um organismo vivo, que as células se originam do crescimento e divisão celular de células já pré-existentes, é chamado então de teoria celular. Então, qual que é o tamanho de uma célula, né? É possível ver uma célula a olho nu? Na verdade, a gente tem alguns exemplos de células que são possíveis de ver a olho nu, como, por exemplo, a gema de um ovo, aqueles gominhos da laranja e do limão. Então, aquilo são células, né, que são células macroscópicas, que é possível de ver a olho nu. Já as células microscópicas, que não são possíveis de ver a olho nu, então é necessário então a utilização de um equipamento, que é o microscópio. O mais utilizado é o microscópio óptico. Só que o microscópio ele também tem um poder de resolução, né? Um limite de resolução, na verdade. Então, para o microscópio óptico, o limite dessa resolução é de 200, em torno de 200 nanômetros.
Já o microscópio eletrônico, que tem um poder de resolução maior, o limite de resolução é de 0,2 nanômetros. E a menor resolução do olho humano seria de mais ou menos 200 micrômetros. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho de uma célula, então a gente tem aqui um exemplo do tamanho do nosso polegar em relação ao tamanho das células. Então, de uma figura para a próxima figura, o tamanho é 10 vezes menor. Então, se a gente pegar aqui o nosso polegar, que tem 2 centímetros, que vão ser 20 milímetros, a camada da derme é 10 vezes menor do que o nosso polegar, então ela tem 2 milímetros. Então, 2 milímetros ainda está dentro aqui do poder de resolução do olho humano, então a gente consegue enxergar a camada da derme. As células já vão ter um tamanho 10 vezes menor do que a camada da derme. Então, vai ser 0,2 milímetros. Então, essas células de 0,2 milímetros tá no limite aqui de resolução do olho humano. Então, a partir daqui, é necessário, então, um microscópio óptico para a gente conseguir observar essas células com mais detalhes. Então, aqui a gente tem uma célula e dentro da célula a gente tem organelas. No exemplo aqui a gente tem destacado a mitocôndria, que tem um tamanho aqui de 20 micrômetros. Então, a partir daqui a gente tem que estar já observando com um microscópio. E daí a gente consegue visualizar, então, aqui está a mitocôndria, e dentro da mitocôndria vai ter, então, os ribossomos, e esses ribossomos, para serem visualizados, eles já estão no limite de resolução aqui de um microscópio óptico. Então, para a gente conseguir observar esses ribossomos com uma maior resolução, a gente precisa então de um microscópio eletrônico. Então, aqui a gente consegue ver um ribossomo com as suas estruturas, suas duas subunidades, e a partir daqui a gente já não consegue do limite de um microscópio óptico. As estruturas moleculares, elas já estão além do poder de resolução do microscópio eletrônico. Em biologia celular, a gente costuma utilizar algumas unidades, entre elas a gente tem os micrômetros, né? Então, 1 centímetro. Então, 1 centímetro vai ter 1000 milímetros. 1 milímetro corresponde a 1000 micrômetros. 1 micrômetro corresponde a 1000 nanômetros. E 1 nanômetro corresponde a 10 angstroms. Angstroms é mais utilizado em biologia molecular, para se referir ao ângulo entre os átomos e as moléculas. Então, o mais utilizado é o micrômetro e o nanômetro como unidade de comprimento em biologia celular. Então, aqui os exemplos. Uma árvore pode ter aqui em 30 metros. Nós temos aqui entre 1,5 m e 2 metros. Então, o diâmetro de uma alga gigante já vai ser 5 milímetros. Então, aqui no caso da alga gigante, a gente conseguiria ver a olho nu, porque a resolução do olho humano é de 0,2 milímetros. Então, aqui a gente consegue enxergar a olho nu. Uma ameba tem 100 micrômetros.
Aqui, uma ameba a gente já não conseguiria visualizar a olho nu, já que a resolução do olho humano é de 200, em torno, né, de 200 micrômetros ou 0,2 milímetros. As células eucarióticas e procarióticas, elas variam aqui de 1 micrômetro a 50 micrômetros. Então aqui também a gente não consegue enxergar a olho nu, a gente precisa de um microscópio óptico. Os vírus, os maiores vírus, têm em torno de 300 nanômetros e os menores em torno de 20 nanômetros. Então aqui já está próximo até do limite do poder de resolução do próprio microscópio óptico. A gente já precisaria de um microscópio eletrônico. Então, ácaros tem em torno aqui de 0,25 a 0,75 milímetros. Então, a gente consegue enxergar a olho nu. E um pulgão, que tem de 1 a 10 milímetros, a gente também consegue enxergar aqui a olho nu. Tem até um desenhinho aqui com um pulgão que a gente consegue ver a olho nu. E um ácaro, né, um ácaro de 0,25 milímetros, quem tem um bom olho aqui também consegue observar a olho nu.